Olá pessoal, apresentamos aqui mais um vídeo do nosso curso de Educação à Distância, CorelDRAW e Ilustração Digital. O tema de hoje, linhas curvas, lineares e nós. Em nosso ambiente virtual, temos uma explicação sobre isso, né? no texto lá, curvas e nós. Aqui diz o seguinte: todo objeto curvo possui nós. Quanto mais nós existirem no objeto, mais fácil será a sua edição, uma vez que você terá maior número de pontos de controle. Por outro lado, o número excessivo de nós pode provocar curvaturas irregulares nos objetos, perdendo a sua suavidade. Bom, o que isso significa? Vamos voltar aqui para o CorelDRAW e temos o arquivo, né, contendo o contorno do gato. Tá? Vamos selecionar um deles. Eu deixei duplicado isso aqui até para poder modificar um deles, tá? E vamos utilizar aqui a ferramenta Forma ou atalho F10. Todos os pontinhos que vocês estão observando aqui em azul são nós. Se virmos aqui na barra de status do programa, vamos observar que temos 252 nós. Então é uma quantidade assim grande de número de nós, né, para um objeto pequeno. Outra coisa, o que dá para a gente poder observar também? Tá? Que todos os segmentos que foi feito esse desenho foi feito através de segmentos lineares, porque veja bem, se eu pegar e tentar selecionar um nó, vocês não estão vendo as alças de controle, tá certo? Olha lá, o nó está selecionado, ó. Nenhum dos nós, né, ele vai gerar a alça de controle. Significa que esse desenho aqui não tem curvatura nenhum, tá? Então, como que a pessoa fez esse desenho? É como se ele pegasse uma ferramenta de linha aqui, por exemplo, a ferramenta polilinha, e fosse fazendo isso aqui, ó. Tá? Então, é por isso que ele vai ficar com alguns cantos irregulares, tá certo? Então, se eu aumentando o zoom aqui, ó, pode observar, ó, isso aqui é um segmento linear, tá? Então, vamos selecionar aqui, ó. Ó, eu tenho um nó aqui, eu tenho um nó aqui. Tem esses dois nós. Vou tentar pegar os dois nós aqui, ó. Tá? Isso aqui é um segmento linear. Tanto que se você vir aqui na barra de propriedades, né, você vai ver que converter em linha está desabilitado. Tá? Ou seja, o único botão que fica habilitado é converter em curva, tá certo? Então, é por isso que ele não aparece essas alças de controle, tá? Se eu selecionar todos os nós, vamos selecionar todos os nós e vamos transformar todos eles em segmentos curvos. A partir de agora, eu vou ter exatamente os pontos de controle, olha lá, tá? Então, eu tenho vários pontos de controle onde que eu posso estar curvando essas linhas, tá certo? Bom, o que estava dizendo mesmo? Estava dizendo, quanto maior o número de nós, maior o número de pontos de controle. Você vai ter mais possibilidade de edição. Porém, quanto maior o número de nós, tá, você vai ficar com um aspecto de desenho mais irregular, tá, sem suavização de curvas. Tá certo? Então, a suavidade das curvas ocorre com um número menor de nós. E sem contar também que quanto menos nós você tiver num objeto, quando você for salvar o arquivo, ele vai ficar menor, tá? Então, um número grande de nós também torna um arquivo bem maior no CorelDRAW, tá certo? Para se ter uma ideia do que eu estou falando, por isso que eu dupliquei, né, o desenho, para que vocês possam observar as diferenças. Eu vou deixar esse aqui como um desenho original, tá? E vamos pegar, selecionar todos os nós, ó, selecionamos todos os nós, tá? Nessa caixinha aqui, tem uma caixinha chamada suavidade da curva. Ajuste a suavidade de uma curva mudando o número de nós. Então eu posso clicar aqui, ó, e arrastando. Vocês vão, olha, observem o desenho, tá? Que eu vou reduzindo a quantidade de nós, tá? Então, por exemplo, se eu deixar aqui nessa posição 7, tá? Ele vai para uma curva de 112 nós, tá? Então ele já houve uma redução no número de nós, tá? Se a gente comparar os dois desenhos, até que não houve tanta mudança assim, tá certo? Então, a gente já vendo que não houve tanta mudança assim e já reduziu bastante o número de nós. Tá? Vamos tentar reduzir mais um pouco. Novamente, selecionamos, né, com a ferramenta Forma. Clicamos nesse botão Selecionar todos os objetos e vamos reduzir mais um pouquinho ainda. Vamos ver como é que ficou. Se vocês pegarem agora, comece a analisar junto comigo. Vou deixar isso aqui em vermelho. Clicar, selecionar, botão direito do mouse, vou deixar em vermelho e vou começar a trazer ele aqui, ó, sobre o outro desenho. Deixa eu fazer o contrário, jogar ele para trás. Depois a gente vai para trás, não, desculpa, para frente, né? E para a gente poder começar a ver a diferença. Ó, vou tentar colocar um pouquinho aqui, ó, tá?
Então vocês vão começar a observar, olha aqui, ó, eu tinha umas quebras bruscas aqui, ó, aqui já ficou com uma quebra mais suave, né? Então agora o nosso desenho, se vocês pegarem aqui, ó, já caiu para 80 nós. Vale lembrar que o desenho original tem 250 nós. Então, ó, de 80 para 250, tá? Já houve uma quantidade muito grande em termos de diferença de nós, tá? E não perdi as características ainda do desenho, tá certo? Então eu posso reduzir o número de nós para que haja uma suavização maior das curvas, tá ok? Mas o que acontece se você reduzir demais? Aí você já começa a deformar o desenho. Então, por exemplo, vou selecionar, vamos pegar todos os nós e vamos reduzir mais ainda, tá? Quando eu fizer isso aqui, ó, ele caiu para 56 nós. Mas olha só, não preciso nem sobrepor, né? Ó, olha só a curvatura que fez aqui e olha o que era o original, tá? A cabeça do gato também, ó. Aqui você tinha o focinho do gato, né? A silhueta do focinho do gato. E aqui já ficou um gato com um focinho meio estranho, né? Tá certo? Então a gente também não pode também reduzindo uma quantidade muito grande de nós para também não começar a deformar o nosso desenho. Observe também aqui, ó, a pata traseira aqui, né? Ó. Olha, ele suavizou, porque o objetivo é dar uma suavidade maior na curva. Porém, você perdeu exatamente a característica do desenho. Tá certo? Então, o que nós vamos falar mais aqui para frente, né? É exatamente o trabalho em cima de nós. Quando selecionamos um objeto por meio da ferramenta Forma, né, nós vamos habilitar vários botões aqui. Isso vai depender exatamente do tipo de objeto, né? Então, por exemplo, o que vai ficar aqui na barra de propriedades numa cor assim mais clara, em cinza, significa que ele não está habilitado nesse momento, tá? O que está em preto, tá, mais visível, tá, são os botões que ficam habilitados para um determinado tipo de edição. Então, por exemplo, se eu selecionar todos os nós, vamos observar que alguns botões vão habilitar. Olha lá, vários outros botões, aliás, né, ficaram habilitados. Tá, então, nós vamos trabalhar muito com esses botõezinhos aqui. Então, por exemplo, aqui nós temos adicionar nós, excluir nós, unir dois nós, separar curva, converter, né, um segmento curvo em um segmento linear, converter em curva, que significa converter um segmento linear em segmento curvo. Aqui nós temos os três tipos de nós: cúspide, suavizar nó e simétrico. Aqui temos o botão inverter direção, extrair subcaminho, estender curva para fechar, curva fechada, alongar ou escalar nós, girar ou inclinar nós, alinhar nós, refletir nós horizontalmente e verticalmente. Modo elástico, esse botãozinho que já usei bastante, né? Selecionar todos os nós, reduzir nós e aqui a suavização, tá? Então a gente vai usar bastante mesmo esses botões aqui na barra de propriedades através da ferramenta Forma. Bom, para não estender muito o vídeo, vou deixar esse assunto para a próxima aula. Até mais!